Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre um mangá Oreni Trauma Uo Ataeta Joshi Tachi ga Tiratira Mitekuru Kedo Zanen Desu ga Teokuri Desu. Em uma tradução seria algo como: as garotas que me traumatizaram continuam olhando para mim, mas infelizmente é tarde demais. Esse seria o título em uma tradução, né? Esse mangá ele conta a história de um rapaz, né? O protagonista com o nome Kokono Yukito, que ele sempre teve muito azar quando o assunto é mulheres, né? Ele acabou sendo rejeitado por sua amiga de infância, né? Por quem ele acreditava ter sentimentos mútuos, né? Ele pensava que ambos tinham sentimentos um pelo outro. A sua irmã também, que odeia ele. A sua mãe, que é negligente com ele, né? Negligenciou ele durante boa parte da sua vida. E devido a todos esses traumas que acabaram sendo empilhados um com o outro, né? As emoções dele foram destruídas. Ou seja, ele é alguém que não tem mais emoções. E aí, quando ele entra no ensino médio, essas garotas que infligiram essa dor, que fizeram ter esse trauma, elas voltam a aparecer e começam a cuidar dele. Essa é a sinopse do mangá. Bom, vamos para a história. Capítulo 1. Estou saindo da escola. O capítulo 1 começa ali meio que com um flashback, né, onde o nosso protagonista está com a sua amiga de infância, né, a Suzurikawa Hinagi. Eles estão ali em um local apenas os dois, né? Em um certo ambiente, meio que em um parque ou algo assim. Ela está próxima a uma árvore e diz para ele que decidiu sair com o seu senpai, ou seja, ela tá saindo com alguém mais velho, com o senpai dela. E aí temos o pensamento do nosso protagonista, que escuta isso, ele fica ali de cabeça baixa, meio abatido, né? Ele fica pensando que aquela é sua amiga de infância, né? Que tá com ele desde o seu jardim de infância, e ela sempre foi alguém especial para ele. E após escutar essas palavras dela, de que ela está saindo com seu senpai, ele pega e sai dali correndo e ela fica gritando por ele, né, chamando Yukito. Novamente, tendo os pensamentos do nosso protagonista, ele pensa o seguinte: se os sentimentos que a Hinagi me mostrava não eram afeição, então pelo resto da minha vida eu nunca vou entender. Agora eu só quero desaparecer. Dessa forma, esse garoto se quebrou mais uma vez. Enquanto isso, a garota ficava gritando por ele, né, chamando Yukito. Nos dias de hoje, na escola secundária Shoujo, na primeira classe B, que no caso era a classe do nosso protagonista, né, o Yukito, ele estava ali pensando sobre a sua auto-introdução no seu primeiro dia de aula, já que é um evento importante e que determinará o seu futuro. Enquanto isso, ali, os seus colegas iam se apresentando. O exemplo é a Sakurai, né, que estava se apresentando e falava: ah, quero me dar bem com todos, para começar vamos nos reunir. E uma garota já mais extrovertida querendo fazer amizade com todos. E o nosso protagonista pensando ali sobre ela, que ela é uma pessoa alegre e ela quer fazer a sua estreia no ensino médio de forma espetacular. Uma outra garota que se apresenta é a Shakadou Anya. E ela diz ali que gosta de répteis e que não é nada demais. E o nosso protagonista pensando sobre a apresentação dela. Bom, ela quer um final seguro, ela é do tipo antissocial. E ele vai pensar ali que já começou a seleção da casta escolar, né? E ele não tem intenção de correr nenhum risco ao tentar almejar a popularidade. Isto porque ele é alguém insignificante e antissocial. E ele diz que vai dar um Apple inexpurgável para passar com segurança, tendo uma presença fraca. Então chega a vez dele se apresentar. E na sua apresentação ele diz o seguinte: obrigado por cuidar de mim até hoje, mas planejo largar a escola. Obviamente todos ali ficam chocados com aquela declaração. E ele fica pensando: consegui. Todos ficaram surpresos. Não tem jeito, eu também achei. Então a professora pergunta ali o que que houve, né? Questiona ele o que que aconteceu. E ele responde dizendo: lamento, depois de experimentar a irracionalidade do mundo, acabei deixando escapulir. Acho razoável dizer para não se preocuparem. Sou Kokono Yukito. Nessa classe pretendo ser alguém antissocial. De agora em diante vou fingir estar dormindo, então quero que vocês pensem em mim como existência etérea. Além disso, sou mente aberta, então não ligo se falarem mal de mim como que nojento. Bom, ninguém quer falar com um antissocial como eu, né? Então, após essa apresentação peculiar, por assim dizer, né? Todo mundo fica ali meio que acho de cara é esse, que maluco é esse? Então ele fica pensando ali, certo, parece que aquilo que tentei dizer foi totalmente transmitido pelo meu Apple esplêndido. Então a professora começa a falar, né? Fala: Kokonai, não diga coisas que podem estragar seu primeiro ano assim que entrar na escola. Se você tiver problemas, pode se consultar comigo. Então ele fica pensando ali, o que essa professora, ela não é muito legal, né? Que a professora estava tentando ser gentil com ele. Afinal, pô, o aluno faz uma apresentação dessa, uma declaração desse tipo, então o professor, o bom professor, né, o professor legal, vai querer saber o que está acontecendo com o raio desse aluno e vai, né, tentar se inteirar ali para ver se tem algum problema. E o Kokono responde: está tudo bem, Fujishiro Sensei. A minha vida já está estragada. E a professora fica pensando ali: o quê? Você é tão extremamente realista e assustador. Então ela diz para ele:
se sentar e que entende que ele é um garoto problemático. E ele responde dizendo, de modo algum, como posso ser um garoto problemático se eu sou bem comportado, né? E o colega que estava ao lado do Kokonoi começa a rir ali por conta dessa interação, né? Ou seja, a professora já determinou ele como alguém problemático e ele já fala, como assim? Eu não sou problema, eu sou comportado, tô de boa. O colega dele ao lado fica começando a rir, né? E diz ali que você é realmente engraçado, né? Fala pro Kokonoi que ele é alguém engraçado. O Kokonoi começa a conversar com esse colega. O Kokonoi então diz que você tem bons olhos, não importa como olhe. Isso foi uma saudação segura, certo? O colega questiona, seguro? Então um diz, não importa o que aconteça, se você estiver aqui, esse ano será divertido. Vamos trocar informações de contato. Yukito. Então Yukito diz, me chamando pelo primeiro nome do nada. Isso foi totalmente inesperado, Tanaka. A pessoa que foi chamada de Tanaka corrige o Kokonoi dizendo, está errado, eu sou Mihou Kouki, já não tinha me apresentado. E o Kokonoi diz ali que não escutou, foi mal, não escutei nada. E o Kokonoi continua, por que você quer falar com um rei dos antissociais como eu? O Kouki então diz que não tem ideia de que parte de você é antissocial, mas não importa como eu olho, você se destaca demais. Bem, tanto faz, seremos amigos. E o Kokonoi fica pensando ali, então esse cara tá tentando me usar para se parecer melhor do que eu. Fica pensando ali que o Kouki tá tentando usar ele. Pra sair por cima, como um bonitão e tudo mais. Quando eu continuo pensando ali que o Kouki, né, se colocando do lado de alguém tão antissocial como ele, para destacar os seus atributos de personagem principal, de ser alguém boa pinta e agradável. E ele se declara como um mob, né? O Kokonoi se declara como um mob. Ele diz ali que é ardiloso, mas se não sei o que ele está pensando, pode ser mais fácil se dar bem com um cara mais calculista. E o Kouki diz, sinto que você está falando muito mal de mim, você está absolutamente enganado. O Kokonoi então diz, então, o que os amigos fazem? Devo pagar? 10 mil ienes é o suficiente? E o Kouki diz, aconteceu alguma coisa no seu passado? Feche sua carteira. Porque assim, do nada o Kokonoi quis pagar ali para ser amigo, né? Eu tenho que pagar, sou seu amigo, então eu tenho que te pagar, né? Então, que raio de amizade é essa? Onde vira amigo tem que pagar. Após essa questão do pagamento aí ser resolvida, o Kokonoi diz ali, sem problemas, prazer em conhecê-lo, Kouki. O Kouki diz, não volte ao normal de repente, né? Eles trocando o contato de telefone ali, depois dessa interação peculiar entre eles. Kouki então diz, desde já prazer em conhecê-lo. A propósito, o que você vai fazer depois da escola, Yukito? O Kokonoi fica, o que foi isso? A conversa entre eles ali acaba sendo interrompida pela garota que havia se apresentado antes, a toda alegre Sakurai Kana, né? Ela chega ali e começa a dizer, bom, agora que estamos na mesma classe, estou pensando em fazer uma reunião, mas... Karaokê, você vai vir também? Yukito-kun. Então Yukito começa a pensar ali, agora mesmo você está planejando um evento onde seus colegas se reúnem tão cedo, exatamente como Vibras e Mangustos. Tchá. São só pessoas alegres, no meio de pessoas alegres. Não é exagero dizer que isso é o oposto de mim, se eu não resolver isso eventualmente. Kokonoi diz ali, o rei dos alegres? Não, rainha. Posso te chamar de Elizabeth? E a Sakura fica pensando, por que Elizabeth? Meu nome é Sakurai Kana. Kokonoi então diz, após ela o corrigir, né? Você tem certeza que quer me convidar? E a Sakura responde, quando vi você conversando com Mihokun, não parecia tão ruim assim. Olha, nós já nos reunimos bastante. E o Kito olha ali para trás para ver quem é que havia se reunido. Então, ao ele vê ali duas pessoas que acabam chamando a sua atenção, né? Ele acaba, entre aquele grupo que tinha reunido, tem duas pessoas ali que acabou chamando a atenção dele. O Yukito diz, desculpe Elizabeth, não posso ir hoje porque tenho um compromisso. Obrigado por me convidar. E divirtam-se. E ela de novo ia corrigindo ele ali por chamar ela de Elizabeth. Fala, Eli? Sim, é uma pena, mas não tem jeito. Então, o Yukito, ele vai embora e a Elizabeth, né, diz que vai convidar ele novamente. E ele responde, estou ansioso. Temos aí o pensamento do nosso protagonista, Yukito, que está indo embora para casa. É verdade que eu tenho algo para fazer. Minha mãe vai chegar tarde hoje, então eu tenho que preparar o jantar. Mas acima de tudo, é ruim para mim estar com elas. E no caso, naquele grupo havia duas pessoas ali, né, duas garotas, que acabou chamando a atenção do Yukito e foi o motivo maior para ele não ir. Seguindo ainda a linha de pensamentos do nosso protagonista, uma delas era Suzurikawa Hinagi, né? Ele fala que ela tem um namorado aclamado, né? E como um amigo de infância de sexo oposto, posso ser o pivô de uma separação. Então ali ele estava tendo uma consideração por essa sua amiga de infância, que na visão dele ela tem um namorado, então assim, seu amigo de infância apareceu, o namorado pode ficar com ciúme, achar ruim e tal. E a segunda garota era a Kamishiro Shiori, né? Ele fica perguntando, onde está sua inocência natural? Pra mim, ela faz uma cara triste, né? Pois quando ele viu ali as duas, a Kamishiro não estava com uma cara, assim, não estava muito feliz, né? Perdendo a inocência natural que ele via nela. Ele continua pensando, aquelas duas vão ficar desconfortáveis. E ele se lembra de quando viu a lista dos alunos da turma, né? A lista de classe postada no quadro. Mesmo sabendo que aquelas duas estavam na mesma classe que eu, jurei nunca chegar perto delas. Mas de repente, desde o primeiro dia, corta para os colegas ali do Kokonoi, né, fazendo a sua reunião, né? Num karaokê, todo mundo lá cantando, se divertindo.
E os alunos começam a falar aquilo, né? Uma garota loira começa a falar. Quero dizer, o que foi aquilo com Kokonoi-chan? E um outro rapaz responde, mesmo que ele seja absolutamente perigoso, ele não pode declarar sua desistência da escola apresentando-se. E a Elizabeth estava no meio dessas duas pessoas, fica só pensando ali, Então o Kouki diz, não se preocupe, Yukito é um cara engraçado. Então a garota loira responde, Mihouchi, o que há de errado com Kokonoi-chan? Então o Kouki, ele responde, jogamos basquete juntos, mas acho que ele não se lembra, porque éramos de escolas diferentes. A Kamishiro, ela responde, por acaso você jogou com o Yukito no ensino médio, Mihou-kun? Ele responde, isso mesmo, mas você me conhece? E ela responde, eu conhecia o Yuki porque eu jogava basquete na mesma escola que ele. O Miho pergunta, então você sabe por que do Yukito não apareceu no torneio naquela época? A Shiori responde, sinto muito, não posso dizer. A Sakurai pergunta, Kamishiro-san, você se dava bem com Kokonoi-kun? E ela responde, é o oposto, porque o Yuki me odeia. Então temos aí um certo flashback do passado da Shiori, né, da Kamishiro Shiori. Foi a partir do verão do meu segundo ano que me interessei por ele. Originalmente, a escola não era focada em clubes esportivos. Os garotos e as garotas gostavam das atividades de clube moderadamente. E eu também era o mesmo. Mas ele era diferente. Como se ele estivesse possuído. Ele continua segurando a bola e arremessando sozinho. Como se fosse guiado por algo. Como se estivesse tentando esquecer algo. Despertado por sua condição, o entusiasmo e a seriedade do clube que nunca existiram antes nasceram. Com ele, talvez possamos almejar o topo do torneio. Essas expectativas mudaram o clube de basquete. Ele era incrível, pensava Kamishiro. Uma pessoa que pode influenciar alguém apenas com sua postura, mas não consigo tirar os olhos dele porque estou preocupada com o perigo de se negligenciar. E antes que eu perceba ele, mas ainda era criança na época. Honestamente, não podia admitir minha afeição e não posso segurar meus primeiros sentimentos. Então, eu disse a ele que estava com sentimentos ambíguos. Como resultado, eu o traí da pior maneira possível e eu tirei tudo dele. Voltando ao presente, a Kamishiro continua falando. Certamente, a razão pela qual Yukito não veio hoje foi culpa minha. E quem também diz foi por culpa minha nesse mesmo momento foi a Suzurikawa Hinagi, que era amiga de infância. Ou seja, as duas ao mesmo tempo falam que o Yukito não foi para aquele encontro por conta delas. Começa um clima de tensão entre as duas ali, né? Pois ambas se disseram culpadas por Yukito não ter ido. Então a Suzurikawa diz, lamento, não entendi bem, mas o que quer dizer com isso é culpa sua? A Kamishiro então responde, Suzurikawa-san, que tipo de relação você tem com Yukito? E a Sakurai fala ali para a garota loira, e por que de repente começou uma briga? E a garota loira responde, não sei, aquelas duas não eram colegas? Então a Suzurikawa começa a falar, eu sou amiga de infância do Yukito. Kamishiro diz, será que você foi a causa da mudança do Yuki? Suzurikawa-san. Suzurikawa responde, isso mesmo. Mas e você? O que você fez com Yukito? Diga! Kamishiro diz, eu. Então, a Sakurai entra no meio das duas e separa, falando stop, 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 para ambas pararem de brigar. E continua dizendo, porque hoje é uma confraternização, ei, vocês duas se deem bem. E tava todo mundo chocado ali por conta desse clima tenso e tudo isso. Então, a Suzurikawa, ela pega suas coisas e vai embora. A Kamishiro, ela diz, sinto muito por estragar o humor, Sakurai-san, eu também vou indo. E ambas se retiram. O Mihou Kouki, ele fica rindo ali, né, rindo do que aconteceu, rindo ali. E começa a comentar, o que é essa atmosfera? Ei, Kazunari, canta aí, né? Mandando o rapaz que estava com ele cantar. Vocês vão me jogar, diz o Kazunari. E o Mihou fica dizendo, nossa, você fez algo errado, Yukito. Enquanto isso, na casa do Kokonoi, né, no local onde ele morava, a sua irmã estava falando com ele. Então, por que você respondeu assim? Eu sou o Kokonoi Yukito, o suspeito. Não, sou o réu. A juíza é minha irmã mais velha, Yuri-san, que está de péssimo humor. Está prestes a me condenar à prisão sem julgamento. Ele começa a falar ali, antes de tudo, como isso vazou. E ela manda ele responder a pergunta e depois se sentar. E ele só diz sim. E aí temos os pensamentos do Yukito. Mesmo que minha irmã fosse para a mesma escola, eu não achava que ela sabia da auto-apresentação. Ter um espião entre meus colegas seria muito problemático. Enquanto ele está jantando ali, começa a pensar, por que a carne com batata de hoje está com gosto de areia? Será que ela se enganou? Então a Yuri diz, é por causa da Suzurikawa e da Kamishiro-san. Aquilo dá uma mexida ali com o Kokonoi nela. Ele percebe o tom que a sua irmã fala e ele responde, prefiro não comentar. E ela condena ele, culpado, pena de morte. E ele começa a dizer, é mentira, não. É mentira, não é mentira, essa é a resposta certa. Ele fica pensando, as decisões arbitrárias que surpreendem até o judiciário. Mesmo assim, é surpreendente que minha irmã saiba sobre a Kamishiro. Embora ela conheça minha amiga de infância Suzurikawa, ela não deveria ter tido nenhum contato com a Kamishiro.
Kokono então diz, sinto muito, Yuri-san, estou indo estudar. A Yuri diz, Yukito, você está realmente bem? E ele responde, não, está tudo bem. E ela fica pensando, você. E assim, o Kokono sai daquele ambiente, deixando a sua irmã para trás, que fica ali meio sem saber o que fazer naquela situação. Perguntando, se questionando se seu irmãozinho está realmente bem. No seu quarto, Kokonoi fica pensando, estou com raiva de mim mesmo por ter sido extremamente grosseiro. Nessan, será que você está preocupada comigo? Não, isso é impossível, porque Nessan me odeia. Enquanto isso, na sala de jantar ali, a Yuri fica pensando, por que aquele garoto ficou assim? Eu queria que meu irmão mais novo vivesse uma vida brilhante e feliz no ensino médio, mas isso é o mesmo de antes. Suzurikawa Renagi, a garota burra que traiu e abandonou meu irmão. Kamishiro Shiori, a vadia que destruiu os esforços do meu irmão. Nunca vou perdoar aquelas duas. No final, ele vai acabar odiando a família. Essa cara de antes, eu magoei meu irmão de novo. O olhar do meu irmão, quando ele olha pra mim, é sempre de medo. Ele sempre me pergunta como eu estou e não fala comigo, exceto quando é necessário. Isso não deveria ser um relacionamento adequado entre irmãos, mas fui eu que fiz assim. E ela se lembra do Kokone chamando ela de Yuri-san em vez de Ne-san ou algo do tipo. Retomando os pensamentos da Yuri. A partir daquele dia, nunca mais fui chamada de irmã. Não há nada que eu possa dizer como sua irmã mais velha, porque meu irmão caçula me odeia. Mas ainda assim, ainda quero proteger meu irmão caçula daquelas duas. No outro dia na escola, tanto a Kamishiro como a Suzurikawa vão ali cumprimentar o Yukito. Kamishiro diz, Yuki, você vai entrar no clube de basquete, não é? Estou pensando em me tornar uma gerente da equipe masculina de basquete. Enquanto que a Suzurikawa, ela diz, Yukito, você quer ir às compras? Vamos almoçar juntos, né? Apresentando ali um bento para o Yukito. E ele fica ali pensando, ó Deus, por que você está tentando me testar? E assim acaba o capítulo 1. Como podemos ver neste primeiro capítulo, o nosso protagonista ele tem alguns laços com pessoas que fizeram parte do seu passado, no caso mulheres, e aconteceu alguns traumas que fez ele perder os sentimentos e agora ele quer ser uma pessoa isolada, ser um antissocial e ficar sozinho. E enquanto que agora no ensino médio ele reencontra com essas pessoas, né, com essas duas garotas, além, é claro, da sua irmã e da sua mãe, como foi dito no início do capítulo, que são pessoas ali com quem ele tem questões mal resolvidas, né, por conta de situações que aconteceram no passado. Por enquanto, nenhuma dessas situações foram exploradas, mas todas as três disseram que fizeram mal para ele, né, que machucaram ele. Tanto a amiga de infância, a gerente do time de basquete, né, a colega da época que ele jogava basquete, quanto a sua irmã, disseram que fizeram coisas que machucaram ele, que magoaram ele. E assim finaliza o capítulo 1 deste mangá. Eu tô tentando fazer algo diferente, trazer agora vídeos sobre mangá. Me digam o que vocês acharam, se gostaram, se querem que eu continue trazendo. Esse vídeo vai dar um pouco mais de trabalho. Se gostar do vídeo, dá o like e me dizem nos comentários se quer que eu continue trazendo a história do Yukito. E se já conheciam o mangá e o que acham dele. Se gostar do vídeo, dá like. Se não gostar, dá o dislike. Tchau e até a próxima.